meio do futebol, do grupo de futebol como um todo, né? Então, assim, nós não tivemos dúvida nenhuma no processo de que isso seria, vamos dizer assim, um excelente avanço para o Flamengo, poder contar com ele. E, assim, foi de uma enorme felicidade a gente poder estar com ele. Agora, passando aqui os próximos 2 anos, quer dizer que eu entendo que são os primeiros 2 anos, né, Paulo? Quem sabe não mais, né? Eu espero que você goste do Rio e tal, fique aqui, né? Então, mas pelo menos os primeiros 2 anos aqui conosco, né? Onde eu tenho certeza que a gente vai ter uma história de muito sucesso junto. É isso. Braz, por favor. Bem, primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui pela Fala TV, todos os rubro-negros, e dizer, ratificando aí as palavras do presidente Rodolfo Landim, dizer eu pessoalmente a alegria de estar aqui hoje com um profissional como o nosso técnico. O Paulo, desde o começo, deixou sinais claros que gostaria de estar nesse processo, de estar nesse projeto, juntando com outros da comissão técnica. Então a gente se sentiu muito feliz e lisonjeado de eles estarem, não é à disposição, a palavra não é essa, que o Paulo tinha outras opções, o Paulo sempre teve outras opções na sua vida profissional, mas ele entendia e conhecia a grandeza do Flamengo, a grandeza dessa instituição, e também quis participar e quer participar da história dela. Fora todas as análises, todas as nossas conversas que tivemos, então eu estou aqui muito feliz em estar apresentando hoje, junto com a diretoria, com o presidente Rodolfo Landim, esse técnico dessa envergadura, um técnico conhecido internacionalmente, do tamanho do Flamengo. Então, muito obrigado. Spindel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Faço novamente minhas as palavras do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Marcos Braz. Desde o início da primeira conversa que a gente teve com o Paulo, ele sempre deixou muito claro o desejo de vir liderar esse processo aqui no Flamengo, de ser o treinador do Flamengo, pela grandeza da Nação Rubro-Negra, pela grandeza do clube, pela necessidade do clube de vencer domingo e quarta, de lutar e vencer por todos os títulos, e de ter essa oportunidade na carreira dele de fazer a escolha de estar numa nação, num clube que pode dar a todos a oportunidade de ser vencedor. Então, a escolha dele é pela grandeza do Flamengo, ele sempre deixou isso muito claro, pela oportunidade de ser vencedor aqui, de conquistar títulos, que foi o que sempre guiou a carreira dele, o desejo dele, desde a primeira conversa que a gente teve, ele deixou isso muito claro. E acho que um outro aspecto importante é toda a equipe técnica que ele traz com ele. E já falando um pouquinho do dia a dia, já nos impressiona muito a forma como ele se integrou. A apresentação do Flamengo, nosso treinador Paulo Souza, integrando ao vivo aqui no seu canal Nação 510. De trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua carreira e que a gente tem certeza que vai trazer muitas vitórias ao Flamengo, e já deixando muito claro o que ele espera de cada área e de cada pessoa que participa dos processos para que possa ajudar esse grupo que é vencedor, um clube como o Flamengo que é tão vencedor, a escrever ainda mais histórias de vitória. A gente está
sentindo uma energia muito boa, todo mundo com muita vontade de trabalhar, assim, muito animado e muito confiante que vão ser anos de muitas vitórias e muitos títulos, que é o que todo mundo aqui dentro dessa instituição almeja e trabalha para isso. Paulo, gostaria também, por favor, de dar uma palavrinha antes da foto oficial. Oi, Lucinete, tudo bem? E rápido, um pouco rápido, não é? Primeiro, agradecer sem dúvida ao Presidente por esta oportunidade, ao Marcos e ao Bruno, que tiveram presente, onde tivemos presente durante várias horas de conversa, de reunião, onde, no meu entender, eu já o disse, a importância de um clube tão grande, de tomar decisões importantes, e para isso é preciso conhecer as pessoas. E foi exatamente aquilo que eles se propuseram, foi conhecer-me como pessoa, como líder, como ideia, que metodologia, que tipo de trabalho, como eu interajo com o meu staff, o que é que eu conhecia do nosso elenco, não é? Da nossa equipa, para podermos ter certezas. Mas, sobretudo, agradecer esta oportunidade, porque para mim é uma oportunidade, para mim e para todo o meu staff, uma oportunidade que nem sempre aparece na vida de um treinador, de poder estar a representar um clube com esta grandeza, que é o Flamengo, e poder liderar este processo conjuntamente com todas as pessoas, com todos os recursos humanos que vivem o dia-a-dia do clube, mas também, sobretudo, com a alma que é a nossa torcida. Esta é a energia, quero ver a nossa equipa bem conectada com a torcida, nas vitórias, na qualidade do jogo, para eles poderem sentir cada vez mais orgulhosos e mais unidos do que nunca. Agradecer-vos todo o carinho e todo o amor que têm vindo a expressar de várias formas, e estejam cientes que tudo, da minha parte como da parte do meu staff, tudo faremos para poder honrar este prestigiante e esta grandeza do nosso clube. Então, bem-vindo agora oficialmente, Paulo Souza. Agora a nossa foto oficial. O presidente vai entregar a camisa também oficial, junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. O Paulo, que veio junto aí com o staff, né? O Manuel Cordeiro, que vai ser o auxiliar técnico. O Vitor Sanches, auxiliar técnico. Paulo Grilo, preparador de goleiros. Antônio Gomes, preparador físico. E Cosimo Capagli, analista. E Luiz Sala, preparador físico. Então, agora, nosso novo técnico Paulo Souza. Valeu, amigo. Tamo junto sempre. Saudações do Negro. Sexta-feira, aqui é o Rio de Janeiro. Passou rapidinho, chegou às 6h30 da manhã no Aeroporto Galeão, passou rapidinho no hotel, já veio aqui para o CT Jorge Lau. Começou a trabalhar, né? Mas hoje, oficialmente, 10 de janeiro, segunda-feira, o Paulo e a comissão são oficialmente aí, né? E o Paulo é oficialmente o técnico do Mengão. Boa sorte aí ao Paulo. Tirando as fotos oficiais aqui com o nosso fotógrafo Alexandre Vidal. E o Paulo Souza vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. A gente vai dar início, inclusive, a essa coletiva de apresentação aqui do Paulo. Vou começar com a pergunta, Paulo, da Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Você estava no comando da seleção da Polônia antes de aceitar o projeto do Flamengo, com chances de ir para uma Copa do Mundo no fim deste ano. O que te atraiu tanto no projeto que o Flamengo apresentou para abrir mão de estar, possivelmente, em uma Copa do Mundo? Acho que o Presidente falou bem o que é que realmente verificou na conversa que nós tivemos. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. Mas aproveito já esta pergunta para pedir também compreensão a todos os jornalistas,
porque recebi várias mensagens. Não foi possível, eles com certeza entendem que não era o momento, e normalmente eu gosto de comunicar como nós estamos hoje a fazê-lo. Se Deus quiser, tenho certeza que esse ano a gente vai ganhar tudo. Com a presença de todos, para os podermos identificar e poder comunicar. Não sou um treinador de estar a comunicar através do telefone. Espero que assim o compreendam, mas tenho todo o interesse e também toda a motivação de poder comunicar com eles. Segunda pergunta, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Bem-vindo, Paulo. Ainda em Portugal, você falou sobre o atacante Silva, Pedro. tamo junto. Já pensou em alguma forma de como encaixar o jogador para atuar junto com o Gabigol? Ou os dois jogarão juntos apenas em circunstâncias especiais? Leonido Gomes, estamos juntos também. Saudações. As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso. Compartilha, galera, essa live aí com todo mundo aí. Vai a apresentação do nosso treinador. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros, e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores dessa mesma importância. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos 3 avançados muito fortes e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos 3 avançados, e penso também o fazer em vários jogos, desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. E estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de gol, de área, e também o que estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de golo por todos os corredores, laterais, corredor central, e são 3 jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que o nosso adversário ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos golos. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Pelo que podemos ver sobre o seu trabalho, você tem tendência a usar 2 jogadores, dando bastante amplitude na fase ofensiva. Para o lado esquerdo, o Flamengo não tem no elenco um atleta com tal característica. Você já conversou com a diretoria sobre um possível reforço para a posição? Além disso, qual a posição que você vê como prioridade para o Flamengo se reforçar? Bom, como eu disse, o nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor, da América do Sul. Penso que pode melhorar muito e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem, para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos, e é com esse espírito que nós, eu como líder, começamos. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato largo, longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento,
tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação à amplitude, sim, a ideia maior é podermos ter uma boa capacidade de controle de todo o espaço do terreno do jogo. E a amplitude é um desses espaços, com capacidade. Depois temos de vários jogadores diferentes. Ou seja, a amplitude pode ser dada através dos nossos laterais, como pode ser dada através dos nossos extremos, e só isso já muda dinâmicas. Ou seja, a ideia é um entendimento geral da ocupação do terreno de jogo, em termos de linhas, em termos de distâncias, em termos de profundidade e em termos de amplitude. E depois, com certeza, a grande diferença vai ser um protagonista que vai estar nesse mesmo espaço. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Paulo Souza, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Paulo, você já tem alguma ideia de qual esquema tático pretende utilizar mais nesse começo de trabalho no Flamengo? Vi que você gosta de jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3 ou um 4-2-3-1 ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante. E com certeza vamos procurar fazer entender. Temos um jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de, momentos da perda, ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema. Renan Moura, Rádio Globo. Qual esquema tático você pretende pôr em prática no Flamengo para valorizar as características desse time? Há chance de vermos um Flamengo com 3 zagueiros? Sim, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 3 defesas, que pode passar por 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante. Mas o importante, como eu disse, o importante é, numa primeira fase de construção, termos a capacidade de sair de pressão, sobretudo com algumas equipas que pontualmente fazem uma pressão alta ao Flamengo, porque a grande maioria sabe que não tem capacidade dessa mesma pressão e baixa bloco, e daí temos que também ter outras alternativas, com mais gente em certas determinadas zonas do terreno, ou seja, retirando na linha mais baixa, metendo esses mesmos jogadores onde possam fazer diferença, seja nos corredores laterais, seja no corredor central, dentro da própria área. Depois, como eu disse, o mais importante, e temos a consciência, eu e o meu staff, que a inteligência, a qualidade do nosso jogador vai ter capacidade de interpretação quando entenderem a nossa identidade comum, qual é o nosso padrão de jogo, o que temos que fazer, a nossa direção, para poder fazer em qualquer momento do jogo. Venê Casagrande, Jornal O Dia. Boa tarde, Paulo. Eu fiz uma entrevista com o Thiago Maia e ele revelou que a permanência dele no Flamengo poderia não acontecer. Mas depois que você chegou, o cenário mudou. Ele falou também que vocês tiveram uma conversa por vídeo. Queria saber detalhes dessa conversa, se você de fato pediu a permanência de Thiago Maia à diretoria ou se já pensa em usá-lo como titular. Todos têm que pensar em ser titular. Sabemos que há diferenças de qualidade e de momentos, mas com o número de jogos que temos, todos têm que se sentir importantes e devem se sentir importantes quando mostram compromisso, mostram a sua qualidade, o seu potencial e o seu trabalho, porque vai haver espaço para todos com o número de de jogos que vamos ter. Em relação ao Tiago, eu penso que o clube fez um trabalho extraordinário
na identificação tem feito e em relação a ele também, ou seja, na identificação de jogadores com características específicas para o Flamengo. E o Tiago é um jogador que tínhamos como opção de compra, que já estava incluído no clube, que conhece o clube. Infelizmente para ele teve uma lesão num processo importante. Penso que o clube mostrou que estava presente e que o apoiava, e dentro das suas características é um jogador que é diferente do Arão, que é diferente do Andrés, e vamos procurar juntamente com ele, porque não o fazemos sozinho, o jogador também é importante e tem essa mesma necessidade de ter uma atitude correta para poder oferecer o seu melhor. Não estou a falar só do Tiago, mas em todos, para poder ser importante. Galera, quem não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreve lá, aperta o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, valeu? Saudações competição rubro-negra. interna, porque o Flamengo precisa ter competição interna e a competição com os nossos mais adversários. E todos têm que estar ao mais alto nível para poder, conjuntamente, darmos muito orgulho e vitórias aos nossos torcedores. Fred Uber, GE. Boa tarde, o Flamengo teve uma experiência recente muito bem sucedida com um técnico português e agora tenta repetir a receita. Qual acredita ser o Dá essa moral pra gente seu lá no YouTube, dentro da valeu? escola de treinadores Nação de seu 510, se inscreve lá quem não foi inscrito, valeu? Por favor, ajuda a Nossa gente. escola é uma escola muito exigente e com os poucos recursos que nós temos como país e sobretudo económicos, temos que ser muito criativos, ou seja, dentro daquilo que é a nossa escola e aquilo que vamos conhecendo e metendo em prática, temos que ser criativos para podermos evoluir. E penso que a nossa escola é uma escola forte, é uma escola com uma boa capacidade de gestão de recursos humanos, porque precisamos de valorizá-los, enriquecê-los e aproveitá-los constantemente e desenvolvê-los. E desenvolver as nossas próprias capacidades. E isso, para além daquilo que é a nossa escola, daquilo que nos iniciam a perceber como planificar, como organizar as nossas ideias, como vamos ser campeão da Libertadores, tenho certeza, brasileiro, Copa do Brasil também. É uma escola, e vamos ser campeão em cima do Atlético Mineiro dia 20 da Supercopa. Jorge, que esteve aqui, dizer-lhe que sem dúvida fez um trabalho extraordinário, que é um técnico que tem vindo a fazer uma carreira extraordinária, ou seja, que vem enriquecer ainda mais a qualidade do treinador português. Não só ele, vários técnicos que estão por este mundo têm feito muito bons trabalhos, têm vindo a ganhar títulos importantes, demonstra essa mesma capacidade, e agora, a partir de hoje, vamos conseguir com certeza impor e dar continuidade a tudo aquilo que já tem vindo a ser feito por este clube, ou seja, dar continuidade às vitórias e escrever novas páginas na nossa história. Marcos Coelho, Rádio Tupi. É ano de Copa do Mundo e alguns jogadores do elenco do Flamengo têm a expectativa de jogar a competição. Isso torna a temporada mais especial? A temporada já é especial porque vai ser mais curta e vamos ter períodos de ainda mais jogos. Daí a necessidade de todos esses jogadores que tenham objetivos também próprios de seleção e objetivos deles, de poderem utilizar de uma forma positiva aquilo que são os objetivos comuns do nosso clube. Porque ganhando como nós vamos ganhar, com certeza, os seus objetivos individuais e os objetivos de seleção tornam-se mais possíveis. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Paulo. Após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo teve 3 técnicos que não convenceram a torcida. Como você lida com a pressão de treinar o Flamengo e de que maneira espera convencer o torcedor? A pressão no Flamengo é diária e isso faz parte da nossa vida, porque o Flamengo é um clube que investiu e é para ganhar, e nós técnicos vivemos essa pressão, mas é uma pressão positiva, uma pressão que eu a quero ter, porque também quero viver esses mesmos títulos, juntamente com toda a torcida. E a torcida é exigente
porque não só já vivenciou e tem vindo a vivenciar títulos, como também quer continuar a vivenciar. E essa é uma pressão natural. Como é que eu a vivo? Focado no meu trabalho, conjuntamente com o meu staff, de forma a podermos oferecer todas as condições individuais e coletivas à equipa para ter boas performances, para ganhar jogos, para poder convencer, para poder unir cada vez mais. A melhor forma é jogar bem, ganhar jogos. Sabemos que vai haver momentos que nem sempre vamos estar bem, mas temos que ganhar jogos, porque esta é a nossa cultura. É uma cultura de vitória e essa é uma cultura que tem que estar presente no dia-a-dia, não só nos jogadores, mas em todos os intervenientes. Começando por mim, o meu staff, o roupeiro, o departamento médico, todos fazem parte dessa cultura. Para quê? Para podermos, em conjunto, no Maracanã, em todos os campos deste Brasil e deste mundo, podermos ter presente os nossos torcedores, cada vez mais convencidos e orgulhosos, para podermos vivenciar vitórias extraordinárias. Hoje, à mesa com o Presidente, teve a vivenciar, quando se ganhou a Libertadores, a quantidade de pessoas, a energia que estava presente. E é isso que nós queremos viver. Queremos dar muita alegria a muita gente com as nossas vitórias. Matheus Dantas Lance. Boa tarde, Paulo. Em entrevista em 2019, você afirmou que o goleiro e o primeiro volante são fundamentais para a primeira fase de construção dos seus times. As opções disponíveis no atual elenco atendem às características que você quer nessas funções? Quais seriam essas características? Não, atendem, vão melhorar bastante e nós também estamos à procura de, não só no presente, mas no futuro breve, de podermos continuar a melhorar e a competir nessas mesmas posições. Penso que temos goleiros de muita capacidade, com experiência, menos experiência. O Hugo já experienciou, para a idade que tem, situações muito importantes, com um potencial extraordinário, onde nós vamos investir bastante. É uma questão de trabalho, entendimento do jogo, daquilo que nós vamos querer para eles, e juntamente com o nosso responsável de goleiros, que é o Paulo Grilo, e integração de uma grande parte da sessão do treino nos exercícios principais dos goleiros, vão com certeza incentivar esse mesmo melhoramento de tomada de decisão e também execução técnica dos goleiros. Em relação aos primeiros volantes e, sobretudo, quando a equipa tem bola, vamos melhorar muito. Penso que há muita qualidade. Acho que a mobilidade que eu vi nos últimos anos é precária, deve melhorar, vai melhorar, e vamos trabalhar nesse sentido para que os jogadores que nós temos hoje, que acreditamos bastante, tenham um nível nesse momento do jogo que nós acreditamos que o podem fazer. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. O calendário do futebol brasileiro é desgastante e o Flamengo sempre entra para disputar todos os títulos. Alguns problemas atrapalharam o time nas últimas temporadas, como grande quantidade de lesões. Ao todo foram 42 contusões e somente Rodrigo Caio passou pelo departamento médico em 5 ocasiões. O que será feito para não se repetir em 2022? Bom, essa é a verdade, e também há outras verdades factuais nestes últimos anos, por todo o mundo. O Covid tem sido, a Covid tem sido um problema para podermos gerir bem essas mesmas lesões, porque influenciou e continua a influenciar. Espero que dentro de pouco tempo, penso que todo o mundo está unido para podermos ter melhor conhecimento em atuar sobre esta dificuldade. Mas também nós vamos trabalhar bem. A minha equipa de trabalho, em todos os clubes onde nós estivemos, fomos sempre uma das equipas com menos lesões. Claro que temos vindo a conhecer mais de perto o histórico individual de lesões de cada atleta,
para podermos potenciar um melhor trabalho individual de prevenção a essas mesmas lesões. Há uma forte integração, para além do meu staff, de recursos humanos que já existentes no clube, com muita qualidade, onde vamos, e está identificado o caminho que temos que seguir. Vai haver necessidade de um pouco mais de tempo de integração, de conhecimento, para dentro daquilo que é o conhecimento nosso e dos recursos humanos que já existente, de podermos servir o melhor o nosso atleta de forma a reduzir ao máximo as lesões. E não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Além disso, temos tido várias... ou seja, o clube já tem umas condições extraordinárias. Nós estamos habituados a trabalhar com alguma coisa mais e o clube deu-nos essa possibilidade de podermos integrar para melhor analisar, diagnosticar e podermos melhor decidir o trabalho, para podermos fazer face a um calendário largo, de muitos jogos, mas também há uma coisa muito importante, e ainda hoje falei aos nossos atletas, aos nossos jogadores, que é treino invisível, treino individual, onde nós não podemos estar, e esse é o compromisso dos nossos jogadores. Ou seja, para além daquilo que nós vivemos aqui, dia a dia, a atitude individual, esse compromisso individual é fundamental. Espero que eles o entendam. Vai ser um ano de grande exigência, de calendário, de jogos, daí a importância da recuperação. E a recuperação faz parte do processo de podermos atingir performances elevadas. Vamos educando, vamos comprometendo os nossos jogadores, mas também é uma atitude individual, esperando que eles o entendam e possam nos ajudar nisso. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao maior do mundo. Nos últimos anos, poucos técnicos tiveram a oportunidade de começar o trabalho já na pré-temporada. Pegavam a equipe com os campeonatos já em andamento. Acredita que esse fator tornará mais fácil a adaptação do nosso elenco ao seu estilo de jogo ofensivo, como a nação rubro-negra gosta? Bom, por dizer a verdade, eu gostava de ter mais umas semaninhas antes de competir. Nós estamos habituados a ter entre 5 a 6 semanas antes de iniciar a competição. E, na verdade, aqui no Brasil é impossível isso acontecer. Já em 2 semanas vamos estar a competir. Mas iniciar qualquer processo no início da época é uma vantagem para qualquer técnico. Juliano Lima, TV Globo. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Você falou sobre Pedro e Gabigol. Gostaria de saber sobre o Arrascaeta, jogador que foi considerado um maestro nos últimos anos. Como pensa em utilizá-lo e a importância dele para a equipe? A importância é aquilo que, penso eu, a torcida, todos os críticos têm visto. Ou seja, é um jogador de grande importância. Porque é um jogador inteligente, é um jogador de muita capacidade, de muitos recursos técnicos e de conhecimento do jogo, e temos algumas ideias para conversar com ele, para perceber a receptividade dele, mas depois é no campo, como eu disse, que vamos ter um conhecimento maior para o poder utilizar e poder retirar dele o máximo potencial que ele tem para a equipa. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Paulo Souza, boa tarde. O Flamengo tem uma base muito forte e vencedora. Como você espera aproveitar os meninos do Ninho, em especial o Matheus França, que vem fazendo a diferença? Boa sorte no comando do Flamengo. Bom, o Matheus França ou qualquer outro, Lázaros, Guerra, qualquer outro jogador jovem que está num processo de transição para a primeira equipa, vai ter o seu espaço de progressão. Eu entendo a melhor forma de poder ajudar o futebol de base, o jogador que vem do futebol de base, é ter uma equipa bem clara e bem definida e bem equilibrada, bem organizada, que permita ajudar o crescimento mais rápido do potencial desse mesmo jogador. Agora, esse jogador precisa ter esse potencial e esse jogador precisa ter a atitude correta, de contínuo crescimento. Porque muitos dos jovens,
quando chegam ao elenco principal, pensam que já chegaram. E há muita coisa ainda para fazer. E a nível de conceito, há muito trabalho para poder fazer. A nível mental, há muito trabalho para poder fazer. A minha ideia, e um processo que eu tenho vindo a fazer em todos os clubes onde eu estive, é investir nesses mesmos jogadores. Jogadores que têm essa capacidade de representar o clube, o nosso clube, e representá-lo bem, porque senão a torcida vai cobrar também. Ele não pensa no jovem, ou não pensa no jogador que tem 30 ou 33 ou 36. Ele vai cobrar pela sua prestação. Por isso temos que dar essa capacidade de o poder fazer, e eles também o têm que fazer por isso. E uma das coisas que disse tanto ao Marcos como ao Bruno e ao Presidente é que a minha ideia é procurar sempre integrar um número de jogadores, todas as épocas, de forma a potenciar e fazer com que a transição, a ponte entre o futebol de base e o elenco principal seja o mais reduzido possível. Porquê? Porque tem que haver equilíbrio entre experiência, uma grande quantidade de jogos já nas pernas e a nível mental, de sangue novo, de puro sangue. E são os jovens que eu tenho que dar. Vamos às últimas perguntas, estamos chegando ao final. Léo Burlá, UOL. Boa tarde, Paulo. Nos últimos tempos, o Flamengo teve um time titular que pouco mudou, ainda que alguns jogadores não tenham rendido o seu melhor. Como você pretende estimular a competição por uma vaga na equipe? Como eu já disse, para mim, esse é um dado fundamental para atingirmos performance no campo em cada jogo. É a competição interna, é a coerência das nossas decisões, mas o jogador também tem que ter esse compromisso, tem que entender, ou seja, nós vamos trabalhar todo o elenco, todos os jogadores do elenco, que lhe permita, a nível físico, técnico, tático e mental, estar preparado para quando for pedido, ou seja, quando a exigência no jogo seja pedido. Por isso, todos têm que estar preparados, todos são importantes para nós, todos são importantes. Há diferenças de qualidade, há diferenças, mas vamos procurar fazer com que essas diferenças sejam mais reduzidas possíveis e que todos estejam preparados para o momento em que for necessário. E com certeza isso vai acabar por acontecer. Vamos ter muito trabalho compensatório. Todos os jogadores que não vão estar presentes em qualquer jogo vai ter um trabalho compensatório onde conceito técnico ou tático está presente, onde a componente física vai estar presente, importante. Para quê? Porque quando for pedido, esse jogador pode render e vai render. Penúltima pergunta, Monique Danello, TNT Esportes. Paulo, boa tarde. Depois de conhecer um pouco mais de perto as instalações do Flamengo, que avaliação você faz da estrutura do clube? Tem mais algum pedido especial que possa facilitar o seu trabalho? Bom, todos os pedidos têm sido... têm nos ajudado a poderem estar presentes. É um clube que fez um trabalho extraordinário, já o disse. Estas infraestruturas são uma das melhores do mundo, ou seja, tem tudo para podermos estar a trabalhar e exigir do nosso jogador o máximo de performance, o número de recursos humanos que temos, a assistência que damos aos nossos jogadores em todas as áreas são extraordinárias e em termos de infraestruturas não podemos pedir melhor. Por isso, agora é só trabalhar bem, muito e bem, e ou seja, fazer com que os nossos jogadores possam manter uma performance constante, bem equilibrada lá em cima, para poder dar alegrias aos nossos torcedores. Vamos à última pergunta, e só reforçando que, após a sua coletiva de apresentação, nosso vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel ficarão à disposição da imprensa. Última pergunta do Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. O nosso calendário é muito diferente do calendário europeu. Temos 3 competições muito importantes esse ano, além das convocações das seleções. Como você pretende fazer para que esse Flamengo chegue ao final do ano jogando em alto nível? Pretende usar mais a categoria de base do clube? Como eu disse e repito, a categoria base tem que estar em condições e preparada para poder corresponder às exigências do nosso clube, que são vitórias. A torcida e os analistas vão criticar e vão fazer com que o processo de desenvolvimento e de crescimento desse mesmo jogador, que se não estiver preparado,
vai haver muita crítica. Por isso temos que ter essa noção e temos que ajudá-los a poderem estar preparados para podermos integrar. E como é que o podemos ajudar? É com uma boa capacidade de organização da nossa equipa, com os nossos jogadores, e irmos introduzindo nesse mesmo processo, ganhando. Porque o calendário é comprido, mas este é um clube que tem uma cultura de vitória. E então, para ser bem enraizado, temos que vencer constantemente e temos que criar condições para que isso aconteça. Todos vão ser utilizados, todos vão ser precisos, todos vão ser importantes, mas têm que trabalhar e exigir-se de si mesmo para se poderem estar no momento em que nós os chamarmos e a equipa necessitar, poder ter o máximo de performance. Obrigada, Paulo. Boa sorte para você. Obrigado. Presidente também, muito obrigada. Agora a gente vai ter aqui as perguntas dos jornalistas para o nosso vice de futebol, Marcos Braz, também para o diretor executivo, Bruno Spindel. Hoje, oficialmente, o Paulo Souza assumiu, né, a equipe do Flamengo, a equipe profissional já se apresentou na manhã desta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Começando com a pergunta da Letícia Marques, da Coluna do Fla. Boa tarde, Marcos Braz. O Flamengo focou bastante na contratação do técnico e ainda não contratou nenhum reforço para o elenco. Tamo junto, nação. Saudações viu os bonitas. adversários diretos indo ao mercado e contratando novos atletas. Você acha que o Flamengo Marcos acabou Braz sendo falando atrás de dos contratações rivais no agora. quesito de contratações? O Flamengo pretende se reforçar ainda nesta janela de transferência? Só o começo da pergunta, ela falou... como é que é o começo da pergunta, por favor? Você acha que o Flamengo acabou saindo atrás dos rivais no quesito de contratações? Olha, o Flamengo tinha uma necessidade, uma demanda. Nós entendíamos que a principal demanda, a principal necessidade Wagner, do meu Flamengo amigo, tamo junto. era a Saudações bonitas. contratação de um técnico, de uma comissão técnica qualificada. Eu gostaria de lembrar esse jornalista que a gente teve uma eleição aqui e que quando acabou a temporada a gente achou por melhor esperar que essa eleição passasse para que a gente pudesse viajar. Isso não quer dizer que a gente tenha ficado na inércia. A gente estava trabalhando, mas a gente se sentia desconfortável de pegar o avião para onde a gente iria. A gente já tinha decidido que iríamos na contratação de um técnico europeu. E foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente não perde, a gente não perde tempo exatamente por isso, porque a gente, cada clube, cada instituição tem sua demanda. A nossa principal demanda era contratar um técnico qualificado junto com uma comissão técnica qualificada, e foi por isso isso que a gente fez. Claro que no meio desse processo aí a gente já fez a contratação do Thiago Maia. Até aproveitando aqui esse momento, minha amiga, aqui, tamo junto, saudações rubro-negras mas para todos vocês. No meio da contratação do Thiago Maia, nós estávamos já contratando o Paulo, e a gente chegou e nada que não fosse dessa maneira natural, a gente perguntou a ele, falou em função desse jogador que nós já estávamos fazendo a contratação. Porque eu estou estranhando algumas situações aí que parece que o Thiago Maia foi um pedido do Paulo. Não foi um pedido do Paulo, foi ratificado pelo Paulo. Matheus Dantas, lance. Boa tarde, Braz. No primeiro mandato de Rodolfo Landim, nenhum técnico conseguiu iniciar e terminar uma temporada no Flamengo. É algo que não acontece no clube desde 2011, com Vanderlei Luxemburgo. Quais razões podem fazer a torcida acreditar que Paulo Souza será o nome a quebrar essa escrita? Um pouco antes de 2019, além de não acabar, não era campeão, né? Pouquíssimos técnicos foram campeões. Então, pelo menos uma barreira a gente passou. A gente não acabava a temporada com técnico, mas numa grande quantidade de vezes a gente acabou campeão. Na última temporada, talvez nós não tivéssemos os dois últimos resultados que nós entendíamos que fosse o melhor, mas não deixa da gente aproveitar
da gente entender o que pode ser melhorado para essa temporada. Nós tivemos no começo da temporada 19 um técnico que a gente entendeu que a gente deveria estar tendo, até porque ele quis sair. Então, este é o principal ponto. Em 19, nós, quando contratamos Jorge Jesus, contratamos após o pedido de demissão de um técnico, né? Só para deixar claro isso aí. Chegou em 2020, nós tínhamos um técnico contratado. Existiu uma situação que saía das mãos de todos nós, maior crise sanitária da humanidade, pelo menos alguns falam que a Covid pode ser a maior crise sanitária da humanidade, e um técnico que não era daqui, um técnico que não estava no seu país, se sentiu desconfortável e também pediu para sair. Então é só para deixar claro que nós tivemos no meio desse processo aí alguns técnicos que não demitimos, mas sim que queriam sair, e a gente respeitou os pedidos de demissão. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Braz. Sem o Maracanã para a maior parte do Carioca, o Flamengo já definiu sua logística para a competição? Sim, o Flamengo vai disputar os jogos na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador. O Flamengo já é conhecedor desse estádio. O Flamengo jogará lá até perto de 17 de março, quando acabam-se as obras no Maracanã, do novo gramado, do gramado híbrido que nós estamos colocando lá. Max Oliveira, Domínio Rubro-Negro. Braz, boa tarde. Temos jogadores muito bons na América do Sul. Por que insistência em jogadores da Europa? Argentinos, uruguaios, colombianos, que se destacam e não seriam boas opções? Não tem, a gente não tem nenhum preconceito contra jogador sul-americano. Ao contrário, o Arrascaeta está aqui e tem a sua importância, talvez seja um dos grandes Doutor Flá, tamo junto. Elenco. Flamengo até morrer, tamo junto. Nós não temos qualquer tipo de preconceito. Flá Vieira, tamo junto, saudações rubro-negras. O que acontece... Marcos Braz falando do Arrascaeta. A análise dos scouters, a análise, até as informações que nos chegam, é de algumas oportunidades, algumas situações que estão na Europa. Então a gente não tem qualquer tipo de preconceito. E um outro ponto que eu gostaria de passar para o jornalista é o seguinte: na América do Sul, todos os clubes visam em fazer uma grande venda para a Europa. Botar dinheiro para dentro da caixa do clube. E muitas das vezes, na Europa, você tem uma oportunidade, você tem uma situação de rompimento de contrato, uma situação de finalização de contrato. Então o Flamengo busca isso aí. Foi assim com Rafinha, foi assim com Felipe Luiz, foi assim com Davi Luiz. E esta atmosfera, esse retrato, dificilmente você tem na América do Sul. Então, para completar, nós não temos nenhum tipo de preconceito, somos sul-americanos também, só que no nosso entendimento, as grandes oportunidades estão lá e é lá que a gente vai buscar. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Braz, estamos em um ano de quem não é inscrito, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá e aperta no sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Jogar no Catar e também do Flamengo, que não quer ficar desfalcado nas eliminatórias e amistosos preparatórios. Diante desses cenários, qual vai ser a estratégia adotada pela diretoria? Olha, quando for convocação oficial, o Flamengo nada pode fazer, até porque se o jogador ficar aqui, ele perde condição de jogo. Então, assim, eu não vou aqui ficar contando história, falando que faz, acontece, que não faz. Se o jogador for convocado de maneira oficial, ele automaticamente perde condição de jogo. Nós temos que respeitar isso. É evidente que se tiver uma convocação em que a gente possa trabalhar, que não seja data FIFA, aí a gente pode ver o que pode fazer. Talvez aí a gente, nos jogadores que estão sendo sempre convocados,
e aí eu já não vou falar mais dos brasileiros, se por um acaso, por uma eventualidade, não vão disputar uma Copa do Mundo, ou se tiver algum problema, a gente vai solicitar que esse jogador não vá para a sua seleção. Mas isso aí não nos compete a fazer isso de uma maneira frontal, isso tem que ser feito com jeito, com calma, porque, pelo simples fato, convocou oficialmente, você perde o direito do jogador para uma escalação. Ivan Halpe, TV Globo. Bruno e Marcos, quantos reforços o Flamengo pretende contratar para o início desta temporada? E quais posições são as prioridades do momento? Bom, essa é uma questão que assim, a gente nunca abre, até para não atrapalhar as negociações. Acho que como o Marcos já disse, como o treinador já disse, a cada janela que passa, a gente vai buscar sempre qualificar o elenco. É um trabalho que a gente vem fazendo semestre a semestre. O elenco é muito forte. A gente já conversou, já identificou aonde a gente acha que pode entregar para o treinador mais diversidade dentro do elenco para ele fazer frente aos desafios dessa temporada, que é novamente uma temporada duríssima, que tem datas FIFA, que tem uma temporada muito comprimida, além do Campeonato Carioca, onde o Flamengo pode ser tetracampeão pela primeira vez, Supercopa, tem Libertadores e Brasileiro começando no início de abril e todas as competições terminando entre o dia 19 de outubro e 13 de novembro. Então você tem meses aí do calendário considerando que o Flamengo vai estar vivo em todas as competições e avançando, brigando por todos os títulos como a gente deseja, que vão ter meses com 8 jogos, 9 jogos e 10 jogos. Então a gente tem que ter um elenco qualificado e suficiente para enfrentar esse calendário tão duro e brigar por todos os títulos com a qualidade que o torcedor merece. Jane Lima, Juan, Wellington, estamos todos juntos, hein, galera? Saudações rubro-negra. Raíza Simplício. Quem não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Nação 510. Nação 510. E aperta no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Bem, eu vou falar em relação ao que aconteceu ao Rodrigo Caio primeiro. No final da temporada já estava prevista que ele fizesse um procedimento. Após Marcos Braz falando do Rodrigo Caio e da lesão. Ele fez esse procedimento. Um pouco mais à frente, o jogador entrou em contato com o departamento médico do Flamengo, avisando que estava com uma dor e que estava sentindo o joelho que estava sendo operado. O departamento médico do Flamengo imediatamente pediu que ele voltasse ao Rio de Janeiro para que fosse averiguado. O departamento médico do Flamengo, Dr. Tanuri, avaliou que precisaria fazer uma internação para que aí pudesse fazer posteriormente todos os procedimentos para que o jogador fique pronto, estabelecido o mais rápido possível. Qualquer coisa, qualquer ponto diferente disso aí, vira uma situação muito Natan Pereira, M. Costa, tamo junto, hein, Nação? O Dr. Tanuri, um pouco mais na frente, até um pouco Luiz da mídia, tamo junto. Relata os acontecimentos. Mas para deixar claro, logo que o jogador sentiu qualquer desconforto, o departamento médico do Flamengo entrou em cena, pediu que o jogador voltasse, se apresentasse imediatamente. Foi isso que aconteceu e a gente espera que o Rodrigo Caio esteja aqui o mais rápido possível para nos ajudar da maneira como ele sempre ajudou. Renan Moura, Rádio Globo. Braz, como está a negociação com o Cerro Porteño pelo volante Pires da Mota? Não, o jogador ele externou que gostaria de sair. Nós tivemos uma proposta do Cerro. O Flamengo avalia, o Flamengo já está tratando desse assunto, mas como é uma negociação que está em curso, a gente não vai falar desse assunto. Mas ela existe.
Rafael Melo, canal Rafa Melo. Braz, boa tarde. Com a volta dos jogadores, você e Bruno retomarão as conversas com Arrascaeta e seu agente para renovação? Crê que não terá dificuldade para concluir esse processo com o atleta? Não, a gente, hoje mesmo, eu e o Bruno, nós conversamos com o presidente sobre esse tema, avaliando e averiguando outros caminhos para que pudéssemos resolver as questões solicitadas pelo seu empresário. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai encontrar um caminho dentro da razoabilidade para o clube, para o jogador e também para o empresário, para todas as pessoas que estão envolvidas. É uma preocupação em função do tamanho do jogador, da importância do jogador, mas que eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar o caminho e ele vai ficar aqui por bastante tempo com a gente e de uma maneira feliz. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Braz, boa tarde. Por conhecer o mercado europeu, qual a importância do Paulo Souza na obtenção de reforços? O Paulo é um técnico experiente, um técnico rodado num bom sentido, um técnico que trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Itália, trabalhou em Israel, trabalhou na Hungria, seleção da Polônia, super qualificado, super antenado, né? Sim, em função como ele rodou bastante, como ele tem dentro da sua comissão técnica tem portugueses, espanhóis, italiano, então a gente está sempre bem conectado. Foi um jogador de futebol que tem muita sensibilidade, foi um grande jogador de futebol, 2 vezes campeões da Champions. Então é um jogador que tem sensibilidade e sabe ajustar. Se tiver que ele entre em cena para ligar para algum jogador, para fazer qualquer approach, eu e o Bruno, a gente vai se sentir super confortável de pedir ajuda sempre a qualquer treinador. Assim. Já tivemos isso no passado, em que a gente usou no bom sentido, pediu que o treinador entrasse primeiro nas conversas para ver se de fato gostaria de vir para cá. Então, isso aí é um procedimento natural e a gente conta muito com o Paulo. Se precisar, a gente conta com ele, com a experiência dele como técnico, como ex-atleta. Monique Danello, TNT Sports. Braz, boa tarde. Com a possibilidade de não ser aproveitado pelo Arsenal, o Pablo Mari é um nome a ser considerado para reforçar o Flamengo? Não, ele não é considerado porque ele não externa nenhuma vontade de voltar ao Brasil. Isso nada tem a ver com ele não querer voltar ao Flamengo. Eu sempre falo aqui para vocês que a decisão de vir jogar no Flamengo de um jogador europeu é uma decisão de vida. Né? O Pablo Mari tem uma esposa que é espanhola, então está hoje na Inglaterra. Gostaria muito, um jogador que deu certo aqui, um jogador que eu e o Bruno e o clube fizemos uma aposta enorme, um jogador em que eu posso falar pelo Bruno que eu sei da relação deles, um jogador sensacional no dia a dia, um jogador educado, sempre disposto a ajudar o grupo e a todos. Gostaria muito, mas eu não tenho, a gente entende que o jogador não gostaria de retornar ao Brasil agora. Isso aí influencia diretamente numa decisão de jogar no Flamengo. Nação, quem não é inscrito, vai lá no nosso canal no YouTube, dá essa moral pra gente, essa força pro nosso canal, Nação 510, e aperta no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Saudações rubro-negra. Tem muita chance. Flamengo e Cerro tem um histórico aí de fazerem negócios. Há muito tempo atrás veio o El Tigre para cá, que veio do Cerro Porteño. Enfim, é um clube aqui sul-americano importante, grande do Paraguai. A gente espera que dê certo, mas eu não gostaria de me estender esse caso, porque a negociação está em curso. Mônica Alves, portal Urubu Interativo. Braz, boa tarde. O que vocês aprenderam com a temporada passada e que em 2022 pretendem fazer diferente? Acho que a gente já começou a fazer, né? A gente pegou o avião, trouxe mais uma vez um técnico, comissão técnica, que a gente se sinta
que seja qualificado. Isso não quer dizer que as que não passaram aqui não sejam. A gente tem um respeito enorme por todos que passaram aqui. Volto a falar, não é quando você ganha, não está tudo certo, e quando você perde também não está tudo errado. A gente está muito feliz com a comissão técnica que está aqui, com o técnico que está aqui. Você vai carregando experiências de vidas, experiências de decisões, experiências. Isso aí eu acho que é do ciclo de todo mundo, e com certeza eu acho que um ponto que a gente deveria ter feito no ano passado foi simplesmente ter tratado o calendário de uma maneira mais reta, mais direta para os torcedores, e deixando claro que algumas situações a gente precisaria poupar, e que a gente não fez isso, ou que a gente poderia ter feito. Eu acho que a gente errou isso aí um pouquinho na comunicação. Quando eu falo da comunicação, não é do Marcelo, não é ninguém da comunicação. É minha e do Bruno também. E das pessoas que estavam aqui na frente do futebol. Penúltima pergunta, Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Marcos. Com a chegada da comissão técnica de Paulo Souza, como fica a reformulação do departamento de futebol, visto que alguns profissionais do clube ocupam funções que também são desenvolvidas por integrantes da comissão permanente do Paulo? Isso será feito de uma maneira gradual, da importância em que o Paulo se sente confortável de fazer. Um profissional maravilhoso que já não está aqui é o Vagão, pela opção do Paulo de quando acertou para que viesse tratar com a gente aqui, para quando tratasse. Pela opção de Paulo de quando tratou com a gente aqui, ele tinha um preparador de goleiros. Então a gente vem fazendo isso, vem fazendo os ajustes. Tem gente saindo, tem gente sendo deslocada aqui para projetos e funções que a gente entendia Leandro, que já deveria Santiago, tamo junto. ter começado a fazer. Tudo isso aí, a gente vai fazer isso de maneira gradual, com Jéssica calma. Lima, tamo junto, saudações rubro-negras. De uma maneira segura. Última pergunta, Venê Casagrande, Jornal Dia. Braz Spindel, a diretoria tentará a permanência de Andreas Pereira em definitivo, como aconteceu com o Thiago Maia? Sim, eu acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento certo, no momento adequado, a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. O jogador de uma das maiores potências europeias, do Manchester United. Então você tem que ir com calma, com tato, com cuidado, numa negociação dessa, para que seja o melhor possível para o Flamengo, o melhor possível para o jogador, mas que tenha êxito na operação. Não adianta chegar e falar que vamos fazer acontecer, que não é assim que funciona. O jogador hoje é do Manchester United. Obrigada, Braz. Obrigada, Spindel. Boa tarde para vocês. Obrigado, galera, pela moral que vocês nos deram. Essa foi a apresentação do nosso Paulo Souza. Tamo junto, saudações rubro-negras. De toda a nação rubro-negra que esteve presente aqui com a gente na Flá TV. Obrigado a todos pelo carinho, pelas interações, e tamo junto. Mais tarde lá no nosso canal, vídeo com mais notícias do nosso Mengão. Na manhã desta segunda-feira, na manhã de hoje, dia 10 de janeiro, e vocês vão conferir tudo. E não esquece, compartilha lá o nosso canal, pede para todo mundo se inscrever, seus amigos, familiares, Nação 510, o canal mais flamenguista do Brasil, o canal mais flamenguista do YouTube. Somos jovens, e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo.
Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. E para você que gosta de estar sempre atualizado, aqui na Flá TV